O governo ilegítimo do presidente interino Michel Temer abriu o cofre nas últimas semanas. A cada dia anuncia gastos extras, libera emenda dos parlamentares, às centenas, perdoa dívidas dos estados, admite que se retarde o pagamento de débitos fiscais, sobrou até para despesas que, contrariando a própria natureza desse governo, favorecem aparentemente a área social. Existe uma lógica perversa para essa gastança. Nem por isso deixa de ser irônico que o governo interino, iniciando com a acusação de que a administração legítima da presidenta Dilma Rousseff era responsável por um desequilíbrio orçamentário, promova essa orgia das contas públicas. Trata-se de uma trama. Essa postura do governo Temer foi viabilizada pela aprovação pelo Congresso de meta que se resumia a um déficit fiscal recorde de 170 bilhões de reais. Foi o próprio governo interino que pressionou por essa meta. Antes dela, a meta em vigor, fixada pelo governo legítimo, era um superávit de 24 milhões. Posteriormente, a própria presidenta Dilma comprometeu-se com um ajuste corajoso que inclui propostas para revisar esse número. Digo corajoso porque a presidenta dispunha a enfrentar conjuntura extremamente difícil que incluía, inclusive, retração na receita tributária. Nesse sentido, a equipe de Dilma já havia enviado ao Congresso projeto de revisão que estipulava déficit de 96 bilhões. Terminou-se, já depois do golpe, por aprovar rombo muito maior. Esse aumento do déficit ocorreu por uma razão que agora se percebe com extrema clareza. O governo golpista queria e quer gastar mais. Sabe que arrecadará menos do que a equipe da presidenta Dilma. Precisa, porém, garantir o acerto de contas com quem bancou o próprio golpe. Trata-se de ruptura clara com o discurso de que o governo entraria em uma rota destinada a garantir a solvência das contas públicas e a uma redução do déficit ao corte de gastos. Vem ocorrendo exatamente o contrário. Pior, a equipe de Temer já falou em reproduzir no próximo ano a meta de um déficit de 170 bilhões. O chefe da Casa Civil chegou a dizer que o ideal seria repetir a mesma meta deste ano, de 170 bilhões, embora a equipe econômica fale em um valor menor. O número intermediário está em discussão, mesmo assim, na faixa dos 160 bilhões. Ontem mesmo, após reunião no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reconheceu que o governo interino avalia o aumento de impostos para fixar um déficit no próximo ano abaixo do fixado por ele mesmo para 2016. Constata-se assim que, apesar da retórica de que este ano existe um rombo herdado, um déficit que veio do passado, o governo golpista prepara um novo déficit que só a ele se pode atribuir. Inflou a meta para poder gastar e, simultaneamente, colocar a culpa no governo legítimo da presidenta Dilma. Afirmarão que o rombo foi gerado pelas políticas do governo popular e, de quebra, mantém a expectativa de executarem menos do que isso para pousarem de cumpridores de meta. A verdade, porém, é que a administração Temer emaranhou-se em uma série de gastos de curto prazo que vão das negociações das dívidas dos estados ao aumento do custo da máquina pública. A economista Mônica de Bolle, professora da Universidade John Hopkins, explica com clareza esse processo. Diz ela que o PMDB, o principal esteio do golpe, aproveita a oportunidade para lançar balões de ensaio de reformas que pouca chance tem de sair do papel, enquanto, ao mesmo tempo, aproveita a frouxidão para garantir que tenha a mesma força no Congresso. Ela vai além, afirma textualmente que assim são os políticos do PMDB. Nada ao redor de Temer e de sua equipe econômica, com a displicência e a voracidade dos tubarões que jamais deixaram de ser. Só acrescento que Temer e seus principais assessores, os ministros que estão ao seu lado no Palácio do Planalto, são todos do PMDB, diz a economista. Outra economista, Laura de Carvalho, professora da Universidade de São Paulo, acrescenta que as propostas de Temer apenas aumentam gastos e diminuem contingenciamentos em relação ao que já havia sido proposto por Nelson Barbosa, ministro da Fazenda do governo eleito da presidenta Dilma. A nova meta, diz ela,
tornou-se necessária para que Temer consiga sustentar o governo ilegítimo. O déficit maior permite um acerto de contas com todos os apoiadores do golpe. Os ministros recebem os ministérios com orçamento maior, os impostos não serão aumentados, o judiciário garante seus reajustes e a redução do papel do BNDES vem para agradar o mercado, aponta a economista. O dinheiro extra previsto pelas novas metas será utilizado, portanto, para cobrir pleitos de segmentos, parlamentares, inclusive, que se dispõem a aprovar o impeachment da presidenta Dilma. Isso se viabiliza ao se constatar que essas metas com déficits monumentais sequer são discutidos na Comissão Mista de Orçamento e que o governo interino sequer indicou quais serão as empresas custeadas com esses sucessivos rombos que podem chegar a 330 bilhões, de acordo com as próprias projeções oficiais para 2016 e 2017. É um fato que, em tempos de economia desaquecida, exista retração da atividade e queda na receita. Entretanto, os gastos não caem, nem podem cair com a mesma velocidade. A demanda por saúde, educação e segurança, os salários dos servidores públicos, as aposentadorias e os programas sociais permanecem, apesar da queda da arrecadação. Por isso mesmo, é comum que, em tempos de desaceleração, governos tenham déficits fiscais. Isso acontece em qualquer país do mundo. Eu própria sempre tenho dito que, ao se falar de contas públicas, precisa-se sempre preservar os programas sociais e a dignidade do servidor público. A questão é que o governo ilegítimo, mesmo fazendo acenos à opinião pública, no que se refere a programas sociais, criou um caixa preto de gastos que sabemos tem destino certo. Procuram atender às forças que deram a ação e dão sustentação política ao golpe. Senhor presidente, não é apenas um proceder a gastos populistas, manipulando as metas do déficit público, que o governo paga a conta do apoio político. Isso se dá também de outras formas. É o caso dos juros altos, que representa uma forma de remunerar regiamente o mercado financeiro. O governo também insiste em teses como a chamada flexibilização das leis trabalhistas, que significa justamente retirar direitos de quem trabalha. Banca proposta legislativa já existente em tramitação aqui mesmo no Senado e na Câmara dos Deputados. Mais do que isso, escancara agora sua leniência com a corrupção. Também faz parte da conta do golpe. Assim é que o próprio presidente interino acertou a retirada da urgência de 3 projetos de combate à corrupção que agora o próprio presidente interino acertou a retirada da urgência de 3 projetos de combate à corrupção que aguardam na fila da pauta de votação na Câmara, alguns deles desde 2005. A urgência para essas votações tinha sido sugerida pela presidenta Dilma Rousseff e aprovada pelos deputados como resposta às manifestações de rua contra a corrupção ainda em 2013. A retirada da urgência excluirá da lista de prioridades 3 projetos importantes. Um deles tipifica o crime de enriquecimento ilícito por funcionário público. O segundo prevê a indisponibilidade de bens dos servidores envolvidos em corrupção e completa a lista o que pune os partidos políticos por desmandos de seus dirigentes ou funcionários na prestação de conta na Justiça Eleitoral. Mas os projetos correspondem a outros que fazem parte do pacote conhecido como 10 medidas contra a corrupção, apresentadas pelo Ministério Público Federal e respaldados por mais de 2 milhões de assinaturas. A retirada da urgência aos 3 projetos é feita a pretexto de priorizar o projeto de lei que muda os critérios para a nomeação de dirigente dos fundos de pensão das estatais. Também abrirá caminho na pauta para análise da proposta que adia em 6 meses o pagamento das dívidas dos estados com a União e, de quebra, o projeto que opera mudanças no modelo de exploração do pré-sal já aprovado aqui no Senado. Em outras palavras, adia-se indefinidamente o combate à corrupção, para se votar com rapidez propostas reclamadas por segmentos interessados na apropriação de recursos do povo brasileiro. É desenhada com nitidez, clareza, a fórmula do golpe. O Ministério Público Federal está à frente de uma campanha chamada 10 medidas contra a corrupção, iniciada
por procuradores da República que integram a força-tarefa da Operação Lava Jato, endossada pela Procuradoria-Geral da República. A campanha é um conjunto de providências legislativas proposta para coibir os delitos que envolvem o desvio de verbas públicas e os atos de improbidade administrativa. O objetivo é reunir 1,5 milhão de assinaturas em todo o país, a exemplo da Lei da Ficha Limpa. Iniciativa popular que acabou sendo aprovada pelos deputados e senadores. A campanha reúne 20 anteprojetos de lei que visam regulamentar as 10 medidas propostas, entre elas a criminalização do enriquecimento ilícito do agente público e do Caixa 2, o aumento das penas, a transformação da corrupção de altos valores em crime hediondo e a responsabilização dos partidos políticos. Os anteprojetos já foram enviados ao Congresso, mas a pressão popular é considerada fundamental pelos procuradores para que entrem na pauta da votação do Legislativo. Nós também faremos pressão aqui, senadora Vanessa, para que esses projetos voltem a ter urgência para aprovação, para que a gente possa aprová-los e combater a corrupção em nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.